o convite chegou como uma sentença de morte nas mãos de Rafael. Alexandre Monteiro, o milionário mais respeitado da alta sociedade lisboeta, tinha-o enviado com o propósito claro de o expor perante todos como o simples assistente que ele era, para o humilhar e assim enterrar de vez o segredo que os unia há quase 2 anos. No dia do seu 35º aniversário, a mansão em Sintra brilhava com luzes douradas, os jardins cuidados com rosas e fontes antigas recebiam os carros de luxo dos convidados mais influentes de Portugal, empresários, políticos e famílias tradicionais que esperavam ver o herdeiro perfeito anunciar finalmente um noivado conveniente. Rafael, com o coração apertado, vestiu o smoking que tinha comprado em segredo com as suas poupanças, ajustando o laço com mãos trêmulas, sabendo que Alexandre o queria ali como empregado de serviço, para servir champanhe e ser olhado com desprezo, mas decidiu aparecer como homem livre, não como servo. Quando as portas duplas do grande salão se abriram, o silêncio caiu como uma onda gelada. Os murmúrios pararam, os copos suspenderam-se no ar, e todos os olhares se voltaram para o jovem de 28 anos que entrava com passo firme, o rosto bonito iluminado pela luz dos lustres, os olhos castanhos cheios de uma determinação que ninguém esperava de um simples assistente. Alexandre, de pé no centro do palco improvisado, sentiu o mundo girar. O seu peito apertou-se com uma força que quase o fez perder o equilíbrio. Rafael não vinha pela porta de serviço como ordenado no convite. Vinha pela entrada principal, elegante, atraente, com um pequeno pacote embrulhado em papel prateado nas mãos, e o seu olhar encontrou o de Alexandre com uma intensidade que falava de noites roubadas nos jardins, de sussurros na biblioteca e de um amor que ambos tinham escondido do mundo. A elite de Lisboa, vestida com os melhores fatos e vestidos de alta costura, ficou petrificada. Uma senhora idosa, tia de Alexandre, deixou cair o leque. Um parceiro de negócios tossiu, desconfortável. O ar carregou-se de eletricidade, de perguntas não ditas, de choque puro. Rafael parou a poucos metros de Alexandre, sorriu suavemente, e estendeu o presente. Feliz aniversário, Sr. Monteiro, disse com voz clara, sem tremor, mas com um tom que só Alexandre reconheceu como o mesmo que usava nas noites em que se encontravam em segredo. Alexandre engoliu em seco, o microfone na mão tremendo ligeiramente. O plano de humilhação, pensado durante semanas para proteger a sua imagem perante o pai conservador que vivia no Porto e exigia netos e uma esposa de boa família, desmoronava-se diante dos seus olhos. Porque Rafael não parecia humilhado. Parecia livre, bonito, irresistível, e o amor que Alexandre sempre negara a si mesmo explodia agora no peito como uma bomba silenciosa. Os convidados começaram a sussurrar, os olhares alternando entre os dois homens, pressentindo algo maior do que uma simples entrada surpreendente. Rafael olhou em volta, o queixo erguido, e por um instante o salão inteiro sentiu que algo tinha mudado para sempre naquela noite de festa. Alexandre baixou o microfone, incapaz de falar, e o silêncio prolongou-se, pesado, carregado de expectativas. O coração de Rafael batia forte, mas ele manteve o sorriso, recordando o dia em que se tinham conhecido na sede da empresa em Lisboa, quando Alexandre o contratara por causa da sua eficiência e do seu olhar honesto, sem imaginar que aquele jovem de Alentejo iria roubar-lhe o sono e o coração. A festa mal tinha começado, mas já era o palco de um confronto silencioso que mudaria as vidas de ambos. Os empregados verdadeiros olhavam confusos, sem saber se deviam intervir, enquanto a tia de Alexandre se aproximava, o rosto pálido. "Quem é este rapaz, Alexandre?" perguntou em voz baixa, mas todos ouviram. Rafael respondeu antes que o milionário pudesse falar. "Sou Rafael Santos, o assistente pessoal do Sr. Monteiro há 2 anos. E hoje venho celebrar o aniversário dele como amigo." A palavra amigo saiu com um peso que fez Alexandre corar. Os sussurros aumentaram. Alguém riu nervosamente. A noite prometia ser longa, cheia de revelações que nenhum dos dois podia mais evitar. Rafael deu mais um passo, e Alexandre sentiu as pernas fraquejarem. O amor que tinham escondido, os beijos roubados depois do expediente, as conversas sobre sonhos e medos, tudo voltava agora à superfície, exposto perante a sociedade que Alexandre tanto temia. O milionário respirou fundo, tentando recuperar o controle, mas o olhar de Rafael prendia-o como nunca. A humilhação planeada transformara-se em algo muito maior, a possibilidade de verdade. E nesse momento, no salão silencioso de Sintra, ambos souberam que nada voltaria a ser como antes. A festa continuou, mas o ar estava carregado de tensão. Alexandre conseguiu anunciar o jantar com voz trêmula, e os convidados dirigiram-se às mesas longas cobertas de linho branco e prata reluzente. Rafael ficou de lado, observando, o presente ainda na mão. A tia de Alexandre, Dona Margarida, aproximou-se dele com um sorriso forçado. "Então és tu o famoso assistente de que o meu sobrinho fala tanto. Pareces muito bem vestido para a ocasião." Rafael inclinou a cabeça educadamente. "Obrigado, senhora." Quis honrar o aniversário do seu sobrinho. Por dentro, o coração dele batia descompassado. Recordava os meses após a contratação, quando Alexandre o chamava para trabalhar até tarde na biblioteca da mansão,
discutindo contratos mas acabando por falar de livros, de viagens, de vida. Uma noite, depois de uma garrafa de vinho do Porto partilhada, os olhares tinham-se demorado demasiado, e o primeiro toque de mãos tinha sido elétrico. Alexandre recuara, murmurando, isto não pode acontecer, mas no dia seguinte voltara a procurá-lo. O relacionamento crescera em segredo, cheio de momentos roubados nos jardins de Sintra ao luar, de mensagens codificadas, de fins de semana em que Rafael viajava para Lisboa e se encontravam num apartamento discreto no Chiado. Alexandre, filho único de uma família tradicional do Norte, carregava o peso de uma herança que exigia heterossexualidade pública. O pai, um homem severo de 68 anos, repetia sempre, um Monteiro não pode falhar à linhagem. Rafael, vindo de uma família humilde de Beja, no Alentejo, conhecia o preconceito de perto, mas tinha aprendido a aceitar-se depois de anos de luta interna. Agora, naquela festa, ele decidira que não seria mais o segredo. O plano de Alexandre de humilhar para acabar com tudo chegara-lhe através de uma conversa ouvida por acaso na semana anterior. Em vez de se sentir traído, Rafael escolhera confrontar com dignidade. Durante o jantar, os olhares cruzavam-se constantemente. Alexandre mal tocava na comida, o prato de bacalhau com natas intocado. Um amigo próximo, o arquiteto Pedro, sussurrou-lhe ao ouvido, o que se passa, Alex? Esse rapaz é mais do que assistente, não é? Alexandre negou, mas o rubor traiu. Rafael, sentado numa mesa lateral como convidado inesperado, conversava educadamente com uma jovem designer, mas os seus pensamentos voltavam sempre para o homem que amava. Depois do jantar, a orquestra começou a tocar, e os casais dançaram. Rafael levantou-se e aproximou-se de Alexandre, estendendo a mão. Dança comigo. O salão inteiro parou novamente. Alexandre hesitou, o pânico nos olhos, mas o toque da mão de Rafael quebrou a resistência. Saíram para a varanda, longe dos olhares, o ar fresco da noite de Sintra envolvendo-os. Por que vieste assim? Perguntou Alexandre, a voz rouca. Porque me amas, e eu amo-te a ti. Não vou ser o teu segredo sujo, respondeu Rafael, os olhos brilhando. Alexandre virou-se, as lágrimas ameaçando cair. Recordava a crise de identidade que o consumira aos 20 anos, quando descobrira os seus sentimentos por um colega da universidade e fora obrigado a esconder-se. A família nunca aceitaria. Mas ali, com Rafael tão perto, o desejo de liberdade crescia. Voltaram para dentro, e a dança continuou, mas agora com olhares curiosos. A noite avançava, e as sementes da mudança estavam plantadas. Rafael entregou o presente, um livro antigo de poesia portuguesa com dedicatória, para o homem que me ensinou a sonhar. Alexandre abriu, e o coração apertou-se ao ler as palavras escritas à mão. A humilhação planeada transformara-se em um momento de conexão pública, ainda que sutil. Os convidados comentavam baixinho, especulando. Dona Margarida observava, preocupada. O pai de Alexandre, que chegaria mais tarde de avião, ainda não sabia, mas o escândalo já se anunciava. Rafael sentiu-se forte pela primeira vez em meses. Tinha enfrentado o medo, e Alexandre começava a ver que o amor não era fraqueza. A festa continuou até altas horas, mas para os dois homens, o verdadeiro confronto estava apenas a começar. Os dias seguintes à festa foram um turbilhão. A notícia da entrada surpreendente de Rafael espalhou-se pelos círculos de Lisboa como fogo em palha seca. Jornais de sociedade mencionavam o misterioso assistente que roubou o espetáculo no aniversário de Monteiro. Alexandre fechou-se na mansão, recusando chamadas, o peito apertado pela culpa e pelo desejo. Rafael voltou ao trabalho normal, mas o ambiente mudara. Os olhares dos outros empregados eram diferentes, mistos de curiosidade e respeito. Uma tarde, na biblioteca, Alexandre confrontou, tu sabias do meu plano. Por que não ficaste calado? Rafael olhou com calma. Porque te amo demasiado para te deixar destruir-nos aos dois. A conversa durou horas, cheia de lágrimas, de acusações e de confissões. Alexandre contou o medo constante de desiludir o pai, o peso da empresa familiar que empregava centenas de pessoas no norte. Rafael falou da sua infância em Beja, onde o pai abandonara a família ao descobrir a orientação do filho mais velho, e da força que encontrara na arte, pintando quadros que nunca mostrara a ninguém. Nessa noite, pela primeira vez em semanas, beijaram-se abertamente na mansão vazia, um beijo longo, desesperado, cheio de promessas. Mas o mundo exterior não parava. O pai de Alexandre, o velho Sr. Monteiro, ligou furioso, exigindo explicações. Quem é esse rapaz? Estás a brincar com fogo, filho? Alexandre mentiu, dizendo que era só um empregado leal, mas a voz traiu. Rafael, ouvindo a conversa do corredor, sentiu o peito doer. No dia seguinte, encontraram-se com o amigo Pedro num café no Chiado. Pedro, abertamente gay e casado há anos, aconselhou-os. A vida é curta, Alex. Portugal mudou muito desde o 25 de Abril,
mas a tua família ainda vive no passado. As palavras ficaram a ecoar. Rafael começou a mostrar os seus quadros a Alexandre, paisagens do Alentejo misturadas com retratos abstratos que revelavam a sua alma. Alexandre sentiu o coração abrir-se. A crise de identidade que o acompanhara desde a adolescência começava a dissolver-se. Mas a pressão aumentava. Um parceiro de negócios ameaçou retirar investimentos se rumores continuassem. Alexandre hesitou, mas Rafael segurou-lhe a mão. Escolhe-te a ti mesmo pela primeira vez. A viagem a Cascais no fim de semana seguinte foi um respiro. Caminharam pela praia ao pôr do sol, de mãos dadas pela primeira vez em público, o vento salgado levando os medos. Rafael falou do desejo de abrir uma pequena galeria em Lisboa. Alexandre imaginou uma vida diferente, sem mentiras. De volta a Sintra, a realidade bateu à porta. Dona Margarida visitou, trazendo um ultimato da família: casa-te com a filha dos Oliveira ou perdemos o respeito de todos. Alexandre passou a noite em claro, Rafael ao seu lado, silencioso mas presente. O conflito interno atingia o pico. No dia seguinte, na empresa em Lisboa, Alexandre viu Rafael trabalhar com dedicação, e soube que não podia continuar a negá-lo. A traição planeada transformara-se em catalisador de verdade. Os dois homens cresciam juntos, enfrentando um mundo que os queria separar. A crise explodiu numa segunda-feira chuvosa. O pai de Alexandre chegou de surpresa à mansão, acompanhado por um advogado da família. Explica-me isto, rapaz. Dizem que tens um amante homem na tua própria casa. Alexandre sentiu o chão abrir-se. Rafael, que preparava o café na cozinha, ouviu tudo e entrou na sala, o rosto pálido mas firme. Sou eu, Sr. Monteiro. E amo o seu filho. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O velho homem levantou-se, o rosto vermelho de raiva. Isto é uma vergonha para o nome Monteiro. Palavras duras voaram, acusações de traição à linhagem, de fraqueza. Alexandre defendeu-se pela primeira vez na vida, a voz ganhando força ao falar do amor que sentia, das noites de solidão antes de conhecer Rafael. O pai saiu batendo a porta, ameaçando deserdá-lo. Rafael abraçou Alexandre, que chorava pela primeira vez em anos. Vamos superar isto juntos. Mas o golpe seguinte veio de dentro. Um empregado, invejoso, vazou fotos da festa para a imprensa. Os tabloides explodiram, milionário gay exposto na própria festa. A empresa perdeu contratos, os amigos distantes evitaram chamadas. Rafael propôs afastar-se temporariamente, sacrificando-se para proteger Alexandre, mas este recusou. Não mais segredos. Juntos, enfrentaram os paparazzi à porta da mansão. Numa entrevista improvisada, Alexandre disse simplesmente: sim, amo um homem. E não me envergonho. Rafael ao lado, orgulhoso. A sociedade portuguesa, progressista na lei mas ainda conservadora em certos círculos, dividiu-se. Alguns apoiaram, outros criticaram. A família de Rafael, em Beja, ligou emocionada, aceitando-o plenamente. O contraste doeu em Alexandre. Pedro organizou um jantar de apoio com amigos do bairro gay do Bairro Alto. Ali, Alexandre sentiu-se pela primeira vez parte de uma comunidade. Rafael pintou um quadro especial para ele, representando dois homens de mãos dadas sobre a ponte 25 de Abril. O momento romântico na varanda, sob as estrelas, selou a decisão. Alexandre escolheu o amor, vendendo parte da empresa para ganhar independência. O crescimento era visível, de homem fechado em si mesmo para alguém que abraçava a sua verdade. A separação temporária veio como teste. Após a entrevista, Rafael viajou para Alentejo para ajudar a família na vindima, dando espaço a Alexandre para resolver os assuntos legais com o pai. As semanas foram duras. Alexandre enfrentou reuniões tensas no Porto, o pai frio mas ouvindo finalmente. Eu também tive medo um dia, confessou o velho homem numa conversa inesperada, revelando um segredo antigo de juventude. O perdão não foi imediato, mas a porta abriu-se. Rafael, nos Campos Dourados de Beja, pintava e pensava no futuro. As chamadas noturnas eram um sustento, cheias de saudades e planos. Um mal-entendido quase os separou. Uma foto antiga de Alexandre com uma ex-namorada surgiu online, e Rafael duvidou. Mas a conversa honesta por vídeo resolveu, fortalecendo a confiança. A amizade de Pedro foi crucial, mostrando que relacionamentos gay podiam ser estáveis e felizes. Alexandre visitou Beja inesperadamente, aparecendo na casa simples da família de Rafael. O acolhimento caloroso, com mesa posta e histórias de infância, curou feridas antigas. De volta a Lisboa, abriram juntos uma pequena galeria no Chiado, misturando a arte de Rafael com investimentos de Alexandre. Os preconceitos não desapareceram, mas os dois aprenderam a enfrentá-los com união. Uma noite, no terraço da mansão agora partilhada abertamente, Alexandre ajoelhou-se e pediu Rafael em casamento, não com um anel caro,
mas com uma promessa simples de vida juntos. Rafael aceitou, lágrimas de alegria. O sacrifício valera a pena, Alexandre ganhara a liberdade, Rafael encontrara o lugar que merecia. A galeria abriu com sucesso, o primeiro vernissage cheio de amigos, família reconciliada e até alguns antigos críticos que mudaram de opinião. Alexandre e Rafael caminhavam de mãos dadas pelas ruas de Lisboa, sem medo. A viagem ao Algarve em lua de mel simbolizou o novo começo, dias de riso e planos para o futuro. Alexandre envolveu-se em causas de direitos LGBT, falando em eventos sobre a sua jornada. Rafael expôs quadros que contavam a sua história, tocando muitos corações. A família Monteiro aceitou gradualmente, o pai até visitando a galeria. Os conflitos internos transformaram-se em força. O amor que começara em segredo florescia à luz do dia, provando que o crescimento vinha da coragem de escolher a verdade. Portugal, com as suas ruas empedradas e o Tejo brilhante, testemunhava dois homens que se tornaram melhores juntos. A sociedade evoluía, e eles faziam parte dessa mudança. No final de um dia perfeito, sentados no mirador de São Jorge, Rafael perguntou: valeu a pena tudo? Alexandre sorriu. Cada segundo. O seu amor, nascido de humilhação planeada, tornara-se exemplo de resiliência e humanidade. É possível o amor verdadeiro entre dois homens superar todos os preconceitos familiares e sociais sem perder a essência de si mesmo? Verdadeiro ou falso?